Olá, pessoal, vamos lá então para o nosso episódio 26. A gente está falando bastante sobre, já há uns dias, né, sobre overreaching não funcional, overtraining e burnout, né? E aqui eu quero passar um traço interessante para vocês, que é um público que está crescendo bastante, o que representa um lado bom para quem quer trabalhar com gestão desse pessoal, né, gestão de carga, gestão de recuperação. Por outro lado, são pessoas que estão avançando o sinal amarelo aí do excesso de carga, falta de recuperação, até porque já tem sinais e sintomas autorrelatados de burnout e acabam transferindo isso para a atividade física. Então, você pega uma pessoa que já tem uma condição ali prévia, com sinais e sintomas de burnout, ela transfere esse ímpeto, esse perfeccionismo, né, para atividade física, ele invariavelmente, com falta de orientação, falta de gestão, vai evoluir para o overreach não funcional e vai evoluir para o overtraining. A gente comentou ontem, inclusive, que tem casos, né, de pessoas que têm sinais e sintomas dos dois contextos, né, tanto do burnout quanto do overtraining. Maravilha. Então, já adiantamos um pouco. Então, a gente sabe que esses indivíduos que são mais abastados, né, têm uma condição classe econômica bacana, já trazem ali um pouco desse perfil de burnout, tá? Porque já enfrentam isso no seu ambiente de trabalho, ou porque sofrem ou porque geram, tá? De alguma forma. E acabam por, quando migram para o esporte competitivo, que também acaba por ser uma maneira de se expressar, tá? De socializar e ostentar, né? Hoje em dia, performance é um contexto de ostentação social, tá? Então, eles acabam carregando um perfil psicológico de risco, tá? Porque são perfeccionistas, auto-orientação a metas, adição ao exercício, tá? O que é adição ao exercício? É o vício, é estar viciado em praticar exercício, beleza? E aí você tem, na verdade, um contraponto da função do exercício, que é promover saúde, beleza? Então, o risco da síndrome de overtraining, ele acaba por se elevar, porque essas pessoas, esses atletas, né, frequentemente iniciam o esporte tardiamente. Então, já é muito comum as pessoas começarem no 40 a mais, 45 mais, às vezes até praticaram alguma coisa ali na sua adolescência e tal, e depois, com essa onda agora de corrida de rua, circuitos nacionais e internacionais de meia maratona, maratona, ultramaratona, triatlo. Então, a galera entrou pesado nesse contexto aí, podem, né, custear essa, a participação nesse circuito e estão avançando o sinal amarelo aí com bastante intensidade, tá? E o número está crescendo bastante de pessoas que estão avançando esse sinal amarelo. Tranquilo? Então, assim, eles acabam por progredir a carga de maneira acelerada, não planejada, desajustada, e já podem apresentar desregulação prévia do eixo hipotálamo pituitário adrenal, tá? Decorrente do burnout que eles já trazem do contexto profissional. Tá? A literatura atual ela não quantifica exatamente essa incidência, tá? Quanto desse pessoal acaba migrando para o esporte, mas níveis de estudos com nível de evidência relativamente alto acabam por indicar que esse grupo merece monitoramento direcionado por profissionais da medicina esportiva. E aí que tá, né? Aí você vai ver o grupo de pessoas que tá tudo bem, a minha cabeça é forte, eu negligencio, né, o meu contexto fisiológico em detrimento do meu mental, e aquela história, né, cara? Invariavelmente vai quebrar, em algum momento vai quebrar. Tá? Então, ou a pessoa ela vai esperar dar problema para correr atrás, e qual que é o grande risco desse pessoal? Imagina uma galera com esse nível de perfeccionismo, auto-orientação à meta, performance, ter uma lesão que poderia ter sido evitada, ok? E acaba por ficar 6 meses longe do esporte. Tá? Nós temos até situações em que a pessoa entra num quadro depressivo, até porque a questão da depressão, né, os sintomas de depressão podem fazer parte de cenários avançados, tá? De burnout e também do overtraining. Maravilha? Então é muito complicado. Então, o outro grupo é o grupo que resolve entender, que quer praticar, não vão mudar o mindset, tá? Por isso eles querem prevenção. Então, investindo para poder realmente fazer com segurança. Tá? Nós sabemos, então, que esse é um público que tem uma condição aquisitiva, uma renda alta. Tá? Então, praticamente esses profissionais de alta performance, médicos, advogados, né, empresários, empreendedores, eles têm uma prevalência de burnout entre 28% e 67%. Tá? Quase 50% de média, ou seja, metade que dependendo da profissão do instrumento utilizado, beleza? Então, é um grupo que compartilha traços como perfeccionismo, auto-orientação a metas, baixa capacidade de desligamento, são 360, né? Pilhados, motivados, descansar é pecado, não pode, tá? Relaxar também não pode, é fraqueza, tá bom? E aí a coisa acaba por complicar, tá?
Então, essas características que não desaparecem ao migrar para o esporte, beleza? Então, aqui o resumão, que a gente tem o costume de já apresentar. Então, já vimos que 28 a 67% já tem traços de burnout, tá? Então, já tem aqui o eixo hipotálamo pituitário adrenal hiperativado, cortisol elevado, tá bom? Às vezes até uma resposta ao exercício embotado, que a gente já viu isso ontem, a migração para o esporte. Então, você tem uma transferência. Então, essa galera que está aqui acaba por ver no esporte uma maneira de se expressar ou de muitas pessoas têm aqui essa condição. Lembra que eu falei no início que isso pode ser sofrido no burnout ou gerado. Tá? Então, pessoas que sofrem assédio moral, né? Por exemplo, muita pressão por produtividade no trabalho e tal, 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 mas que não são da chefia, eles acabam querendo, engolindo a seco aqui, acabam por jogar essa agressividade contida no esporte como uma forma de se expressar. Tá bom? E isso aqui cria, né? Então, toda essa raiva, rancor aqui do processo de engolir seco acaba vindo para o esporte, tá? E quem paga a conta é o próprio atleta, beleza? E o risco elevado para síndrome de overreaching, então já falamos aqui, tá? Que são pessoas que se submetem a treinamento intenso, sobrecarga, overreaching, beleza? Descansam um pouco, não gerenciam carga, não gerenciam recuperação. Tem o eixo HPA desregulado, pré-desregulado, acabam por ter uma tendência a desenvolvimento de adição ou vício ao exercício e querem progredir rápido com essa carga e acabam também, imagina indivíduos com esse cenário aqui, acabam por dormir mal. Então, toda a parte ergogênica e o sono reparador, a boa arquitetura do sono fica prejudicada. Então, em alguns estudos, dá 2 ou 3 vezes mais risco de desenvolver síndrome de overtraining, beleza? Aqui, então, a adição ao exercício. Então, olha só, nesse estudo do Becker de 21, 4,2 dos atletas de endurance, eles preenchem critérios para adição ao exercício. Ainda não tem, tá? Mas podem preencher critérios que os levam, né, ao risco de ter adição ao exercício. Já o pessoal da endurance, aqui o pessoal da corrida, da bike, tá, do triatlo, beleza? 81% já apresentam risco de desenvolver adição ao exercício. Se eu não treinar, eu não sou ninguém. Se eu não competir, eu não sou ninguém, né? Então, esse perfeccionismo ele está positivo e consistentemente associado à adição no exercício. Ainda que com relações fracas a moderadas, mas existe uma relação positiva. Então, quanto mais a pessoa tem esse traço perfeccionista, exigente, tá? Quando ela vai para o esporte, ela vai levar esse traço junto também. Então, esses indivíduos com alto padrão pessoal, high personal standards, né, eles têm, isso é um traço típico de executivos e profissionais com alta renda. Então, eles apresentam a maior propensão a continuar treinando, mesmo com sinais e sintomas, com dores limitantes. Eles dão um jeito de mascarar essa dor e vão treinar, né, e vão fazer, né, não vão querer interromper a sua rotina, tá bom? E quando interrompem, sentem culpa e acabam por compensar com volumes excessivos, tá? O que é péssimo. Beleza? Então, aqui já falamos também, né? Então, 81% já com comportamento de adição. 4,2 aqui, nós temos aqui preenchem pré-requisitos para desenvolver a adição, quer dizer, praticamente a- o contingente majoritário da amostragem, ok? Depois aqui, o perfeccionismo, então já vem, esse traço de perfeccionismo, ele tem uma relação bastante importante com a tendência à adição ao exercício, tá? E aqui nós temos indivíduos que têm esses high standards, né, o perfil de risco, mas eles conseguem planejar direitinho, planeja treino, periodização, tem descanso ok, respeita o descanso, tá? Recuperação adequada, sono, nutrição, toda a parte de arquitetura do sono, a crononutrição, tá? Descanso, flexibilidade, adaptação à rotina, e o foco na saúde e desempenho sustentável. Por outro lado, a gente já viu, né, que tem uma galera que faz o contrário, tá? Então, não respeita esses padrões aliás, de limites físicos, tá? Em detrimento do emocional ou do psicológico, eles superam, eles avançam, né? Então, como eu já falei anteriormente, o nosso sistema, que vocês vão conhecer no final, o BioTarget, ele se preocupa muito com isso aqui, ó, tá bom? Porque é o traço marcante desse público. Perfeccionismo, mindset forte, estado motivacional e anímico elevado, tá? E eles querem performance, eles querem avançar o amarelo, tá? Eles querem realmente ir para cima, tudo bem? Então é muito importante que a gente consiga acompanhar esse pessoal. Maior propensão a continuar treinando mesmo com lesões e dores leves, compensam o treino com volume, né, excessivo, dificuldade em tirar dia de descanso, mais risco de sobrecarga e overtraining. Tranquilo, pessoal?
Então, aqui as três modalidades principais, que tem muita gente no Brasil praticando corrida, ciclismo e o triatlo. Fechou? É, a transferência de adição. Então, a literatura nós já vimos um pouco, né, que ela sugere que esses indivíduos que experimentam burnout profissional, eles podem substituir a identidade laboral por uma identidade atlética igualmente exigente e tóxica, tá? Então, esse fenômeno é particularmente prevalente em endurance, aí entra a maratona, ultramaratona, triatlo, ciclistas amadores competitivos e o CrossFit e algumas outras modalidades, né? Hoje tem o Hyrox aí chegando, né? Também, então tem que tomar um pouco de cuidado. Então, estudo aqui do Hawk de 2019, então eles mostram que com atletas amadores alemães, a adição está associada ao exercício de maneira positiva, tá? E ela considera tanto aspectos positivos quanto negativos dessa interferência no perfeccionismo, ou a partir do perfeccionismo. Isso sugere que essa população carrega o mesmo perfil psicológico de risco que tinha no ambiente profissional, que é a chamada transferência, beleza? Então, o que eu tenho de traço excessivo com relação à performance, perfeccionismo, busca por metas, eu jogo para minha, quando eu faço transição para o esporte, eu transfiro isso para o esporte também. Ok? E aqui o resuminho, tá? Então, nós temos a identidade laboral ali com traços autorrelatados de burnout, né? Então, aqui cortisol já é ou elevado ou embotado, o corpo não consegue mais reagir. Já existe aqui uma relação do burnout, então fadiga, exaustão emocional, despersonalização, né? A gente já viu bastante sobre isso aqui. Ah, Obviamente, depois, nós temos aqui a identidade, a transferência de identidade. Então, o que eu tenho de exigência, de autoexigência aqui no aspecto laboral, eu vou para o esporte, tá? E aí você acaba por desenvolver essa identidade atlética altamente exigente. E aqui vem muito aquele caso. Então, quem for assistir e se identificar, eu tenho um cargo extremamente importante numa empresa, um salário alto, ou tenho uma remuneração alta, derivada do meu cargo, da minha profissão, tá bom? Às vezes eu não consigo me expressar profissionalmente, porque na hierarquia eu estou abaixo, tá? E aí eu acabo por discordar disso, não tenho uma inteligência emocional suficiente e vou para o esporte querer que o meu próprio corpo, né, nesse âmbito, que essa revolta que acontece aqui no trabalho possa ser compensada aqui através da superação de metas ou desrespeito aos seus limites. Aqui também o estudo já mostrando, né, que nós temos aqui essa relação bastante interessante de adição ao exercício e a relação positiva com o perfeccionismo, tá? O perfil de risco psicológico, tudo bem? Então, aqui nós temos aqui a questão de perfeccionismo, alta cobrança interna, dificuldade de desligamento, vulnerabilidade ao burnout e risco de adição também transferida para o esporte. Tranquilo? Aqui, então, a gente vai caminhando para o finalmente, a gente vê que a questão de risco e o mecanismo. Então, esse perfeccionismo multidimensional, tanto no ambiente laboral quanto no ambiente esportivo, tá? Você tem aqui o chamado self-oriented perfectionism, né? Então, reduz a autocompaixão e aumenta a exigência, tá? Então, a pessoa não quer se, meio que até né, um masoquismo aqui, tá? E o socially prescribed perfectionism, né? Então, que ele aumenta a exaustão emocional. Então, esses dois contextos aqui, esses dois mecanismos, tá? Eles estão relacionados a esse perfeccionismo multidimensional. Adição ao exercício, então, treinamento compulsivo, mesmo com lesão, que é o principal, né? O pessoal se orgulha um pouco disso aqui. Eu vou treinar com dor ou com uma lesão leve, mas eu ainda assim consigo treinar. E pressionam muito a fisioterapia ou o fisiologista para poder treinar, se pode fazer alguma coisa, tá? E acaba por ignorar sinais de alerta e sinais fisiológicos. Recuperação insuficiente, então, falta muita conciliação com demandas profissionais residuais, tá? Então, você acaba por não usar de maneira inteligente as brechas para você se recuperar, e aí você joga isso para o que sobra ali, né, de tempo para a parte da manhã, ou no noturno, que quando vai para o noturno acaba por comprimir o sono. Tá? E aqui essa galera não consegue respeitar o cronotipo. Tem muita gente aqui que de repente quer matutino e acaba tendo que treinar à noite quando deveria treinar de manhã. Tudo bem? E a identidade atlética frágil, então, como tem um início tardio no esporte competitivo, leva a uma progressão acelerada de carga para compensar o tempo perdido.
Então, isso aqui é uma baita de uma ilusão, tá? Então, se você tem que construir uma base, mesmo em qualquer idade, para que você possa avançar de maneira consistente e eficiente, com saúde, na sua prática esportiva. E o eixo HPA pré-desregulado, tá? Então, o burnout prévio, a gente já viu, pode causar embotamento, né? O déficit de resposta ao estresse e, consequentemente, a estagnação da performance, tá bom? Deixando o atleta em estado vulnerável antes mesmo de iniciar treinamento intenso. Então, a FIFA ela tem uma plataforma de monitoramento de carga, ela rastreia cerca de 1.500 jogadores globalmente com essas métricas objetivas. Então, o que leva-se em consideração? A aparição em jogos e minutos em campo, tá? Que é a carga de jogo, a taxa de utilização, que é a porcentagem de disponibilidade que o jogador foi utilizado em relação à disponibilidade, tá? Período de recuperação curta, então às vezes o atleta tem uma sequência de partida com menos de 5 dias de intervalo, acaba fazendo back-to-back, tá? Viagens internacionais por conta do fuso, o cansaço, então tem uma distância acumulada em fusos horários cruzados, aí tem o jet lag aqui, que tem que se considerar também. Período de descanso, então duração das pausas entre temporadas entre os jogos. Então, às vezes, você tem um atleta que não respeita essa pausa aqui entre os jogos, tá? Ou ele faz de menos ou ele faz de mais, tá? E aqui, para finalizar, nós temos aqui, então, métricas mais objetivas. Então, partidas por temporada. Então, o limiar de alerta é quando o atleta joga mais que 55 jogos por ano. A FIFA estipula que esse seria o limite ideal, tá? Recuperação entre os jogos. Menor do que 2 dias entre aparições, que já é muito curto, mas isso aqui é o mínimo, tá? Hoje já se sabe que você tem que trabalhar aí mais ou menos 4 dias de um jogo para o outro. Tá? Período de descanso pós-temporada. Então, quando ele é menor do que 28 dias consecutivos de pausa, tá bom? Então, se for menor que 28 dias, é problemático. Então, se preconiza pelo menos 28 dias. E a sequência back-to-back, então, é maior do que 3 partidas consecutivas com menos de 5 dias de intervalo. Então, se o atleta ele tem 3 partidas consecutivas, tá? E menos de 5 dias entre essas 3 partidas, também se liga o sinal de amarelo aí. E a viagem acumulada, ou seja, quando você tem mais que 10 fusos horários, tá? Ou uma variação de maior que 10 fusos horários nas viagens, em um tempo menor do que 7 dias. Então, aqui nós temos todos esses critérios que a FIFA utiliza para cuidar dessa carga, desse limite de carga para os seus jogadores que são monitorados. Tranquilo? Isso é importante porque, é claro que aqui parece muito uma questão mais fisiológica da performance e tal, mas você vê que esses excessos, excesso aqui, tá? Um excesso de uma volta, uma segunda aparição em um período curto, um período menor de férias, tá? Ou uma recorrência de aparições em poucos dias, com poucos dias de intervalo, ou viagens que envolvem você cruzar mais de 10 fusos em menos de 7 dias, tudo isso aqui pode criar também, fazer com que o ambiente de trabalho do atleta de futebol se torne intoxicante e ele pode desenvolver também traços de burnout por conta dessa questão. E nós já sabemos, né? O traço de burnout, a falta de descanso e o excesso de carga, ele também vai invariavelmente levar a uma questão ali de overreaching não funcional e overtraining. Tranquilo? Então, você que quer realmente participar, ou quer indicar isso para algum colega, é só escanear o QR Code, você vai estar entrando no nosso grupo, até porque essas aulas vão ser disponibilizadas dentro do nosso grupo VIP. Então, você que quer convidar um colega ou pessoas, tá? É só passar esse link ou escanear e a gente vai estar cada vez mais com mais pessoas acompanhando o nosso trabalho, beleza? Aqui o meu Instagram, então quem não segue, tá aí. A gente está aí com o Instagram totalmente voltado para essa parte de fadiga, lesões. Então, espero vocês lá também pelo Instagram. Valeu, pessoal. Então, até mais, até o próximo episódio. Um abraço.